Eu quero dizer que em Mateus capítulo 24, as guerras são um dos sinais que o Senhor Jesus Cristo predisse que aconteceria antes da sua volta, mas não é o principal sinal da sua volta e do arrebatamento. O principal sinal da volta de Cristo e do arrebatamento está aqui, nesse capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Mas não são as guerras, não são os terremotos, não é a fome, não é nada disso. O maior sinal da volta de Cristo, o maior fator que faz a gente entender e ver que a volta de Cristo está mais perto do que nunca, está muito próximo, está aqui no capítulo 24, mas não é nenhum desses itens que nós mencionamos agora. Nós vamos falar sobre isso e, para tanto, vamos ler o capítulo todo para a gente se situar no meio do contexto dessa profecia, e eu vou falar qual é o maior sinal da volta de Cristo. Nesse nós podemos nos basear, nesse nós podemos nos orientar, porque quando nós falamos ou mencionamos a respeito das guerras, quando acontece algum terremoto, quando acontece sinais de violência, fome, como nós temos visto, nós falamos, é a volta de Cristo. Aí imediatamente as pessoas nos contradizem e dizem assim, olha, não, as guerras sempre existiram desde que o pecado entrou no mundo, desde que o mundo é mundo, as guerras sempre existiram, fome também, terremoto também. Não é assim que as pessoas falam? Então vocês, crentes, são fanáticos de tudo, dizem que é o final dos tempos, mas há quanto tempo tem acontecido as guerras? E não é sem razão que os ímpios nos contradizem dessa forma, porque o maior sinal realmente da volta de Cristo não é nenhum destes. Não é guerra, não é fome, não é peste, não é terremoto, não é. É outro sinal que está aqui descrito no livro de Mateus, capítulo 24, que nós vamos ler agora, ok? Diz assim, todos encontraram aí, eu vou ler junto ali com os irmãos para ficar mais uniformizada a leitura, ok? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no santo lugar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver.
E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes prodígios, sinais, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir, Pai, que a tua palavra, como já tem falado ao nosso coração, continue a falar, Pai. Se há algo novo, Pai, a nos transmitir, algo que ainda não tínhamos falado nesta manhã, algo que ainda não tinha passado no nosso coração, tu tens toda a liberdade, teu Santo Espírito pode agir como lhe convier, Pai, porque nós estamos aqui exatamente para ouvirmos tua voz, para adorarmos a ti, para recebermos de ti a orientação que nós precisamos para o nosso viver. Abençoa aqui a cada uma das famílias, Pai, cada uma das pessoas que aqui veio nesta noite para cultuar a ti. Oramos por Israel, oramos por Jerusalém, pedimos que a tua paz esteja ali dentro daqueles muros, dentro daqueles palácios, que cesse todos esses bombardeios, que cesse toda essa intriga, que cesse toda essa desordem e haja paz no meio do caos, haja ali harmonia, haja ali proteção sobre todos os teus filhos. Nós assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Esta profecia do Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, ela tem 3 períodos de aplicação, 3 períodos em que ela se cumpre. Um desses períodos já aconteceu, uma aplicação dessa profecia já foi cumprida, e foi exatamente no ano 70 da nossa era cristã, quando os judeus se rebelaram contra o domínio do Império Romano, e as tropas do exército romano, sob o comando do imperador Tito, general Tito, melhor dizendo, invadiram Jerusalém, derrubaram aquele templo que fora antes construído por Salomão, reconstruído no tempo de Zorobabel, Esdras e Neemias, e reformado ainda no tempo de Herodes. Aquele belo, suntuoso templo que os discípulos ficavam admirados pelo tamanho das pedras colocadas umas sobre as outras, e o Senhor Jesus Cristo, prevendo isto, há mais de 30 anos antes, ele disse: olha, não ficará nenhuma dessas pedras aqui que não serão derrubadas. E exatamente no ano 70 da nossa era cristã, Jerusalém foi invadida, e aquele templo foi totalmente derrubado, não ficando uma pedra sobre outra pedra, porque os romanos acreditavam que os judeus poderiam esconder algum tesouro ou alguns tesouros entre aquelas grandes pedras, e fizeram questão de derrubar todas elas, não deixando nenhuma
em cima da outra. Cumpriu-se literalmente a profecia dita pelo Senhor Jesus Cristo. Então, uma parte dessa profecia se cumpriu. A outra se cumprirá no arrebatamento. E a outra se cumprirá na segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Olha só, a profecia do Senhor Jesus Cristo, nesse capítulo 24 de Mateus, com 3 dimensões, 3 tempos em que ela se cumpre, 3 etapas. Uma já se cumpriu, outra, como eu disse, se cumprirá no arrebatamento e outra na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E como nós dissemos antes, o grande sinal de que esta volta do Senhor Jesus Cristo, este arrebatamento está muito perto, está exatamente no versículo de número 32 que nós lemos aí. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Queridos, quando nós lemos esta profecia, nós ficamos assim abismados com a precisão com que todos os detalhes dessas profecias aqui ditas pelo Senhor Jesus Cristo, elas se cumprem. Jesus, ele está mencionando uma figueira, que é Israel. Esta figueira que Jesus fala aqui é a nação de Israel. Agora a pergunta que fica é, se a figueira é Israel, quando foi que esta figueira começou a brotar? Quando? Quando Israel voltou a ser uma nação. Quando é que Israel voltou a ser uma nação? Exatamente no ano de 1948, precisamente no dia 14 de maio de 1948, através do voto Minerva de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, Israel foi reconhecido novamente como uma nação. Mas por que, pastor? Antes eles ainda não eram uma nação? Vamos voltar um pouquinho à história de Israel para ver como tudo começou, o que aconteceu, por que eles precisaram novamente ser reconhecidos como uma nação? E nesse reconhecimento de Israel como nação, brotou a figueira, exatamente há 73 anos atrás, porque esta semana completou-se exatamente 73 anos da data do início do Estado de Israel, Novo Israel. É por isso que começaram aquele conflito. Começou com uma intriga entre famílias ali na faixa de Gaza, famílias que estavam ali assentadas, famílias de palestinos. Os palestinos são os não-judeus que moram exatamente ali no território de Israel. São descendentes de árabes, pessoas descendentes da Jordânia, e ali eles estavam assentados. Havia uma lide no processo jurídico, e essas famílias, algumas dessas famílias foram retiradas dali para que tomasse posse novamente as famílias judias das quais era de direito aquelas propriedades. Algumas propriedades ali na faixa de Gaza pertenciam à família de judeus. Só que eles haviam perdido essas propriedades anos antes de Israel ser reconhecido como Estado, e agora eles estavam disputando na justiça o direito dessas propriedades. Ganharam, as famílias palestinas tiveram que sair de lá, começam os conflitos. E agora, no dia do aniversário do reconhecimento de Israel como Estado, os judeus ali comemorando, fazendo aquela festa. De outro lado, os palestinos entram em confronto com a polícia israelense. Houve, é claro, a defesa por parte da polícia israelense. Os conflitos foram se agravando. Esse grupo Hamas, que é um grupo dissidente que governa ali a região da faixa de Gaza, começaram a disparar os foguetes, e aí vocês viram no que resultou tudo isso e no que está resultando. Mais de uma centena de mortes pelo lado palestino, algumas mortes pelo lado dos israelitas, e a coisa está nesse pé. E o Salmo 122 diz que é para nós orarmos por Jerusalém, orarmos pela paz
em Israel. Orem pela paz de Jerusalém, orem pela paz de Israel todos os dias, porque da paz ali daquela região depende também a paz do mundo. Porque se outras nações resolverem entrar nesse conflito, aí vai acontecer aquilo que nós temos na Bíblia predito como a batalha de Gog e Magog. A batalha de Gog e Magog será uma batalha entre Israel e uma coalizão de mais ou menos 6 nações que virão contra Israel. 6 nações do norte, incluindo Rússia, incluindo a Líbia, incluindo Etiópia, incluindo também o Irã e incluindo também a Grécia e outros países que virão contra Israel, países árabes e tudo mais. Olha só, quando acontecer essa batalha chamada Batalha de Gog e Magog, que está ali profetizada também em Ezequiel capítulo 37 e capítulo 38, Israel será salvo miraculosamente através da intervenção de Deus. Deus vai enviar terremotos, Deus vai enviar pestes, os exércitos contrários a Israel vão se autodestruir, como já tem acontecido em muitas batalhas, através das quais Israel foi salvo miraculosamente por Deus. Para os irmãos terem uma ideia, no dia seguinte, em que Israel foi reconhecido como Estado, no dia 14 de maio de 1948. No dia 15 de maio, estourou uma guerra contra Israel. É chamada a Guerra dos 6 Dias. A guerra durou exatamente 6 dias. Eram 6 nações contra Israel, 6 nações árabes. E Deus livrou Israel também de uma forma miraculosa, porque aos olhos humanos é impossível uma nação vencer 6 nações que venham contra ela, 6 nações de um poderio imenso, como são os países árabes. Para os irmãos terem uma ideia, o Irã, desde a década de 80, eles têm desenvolvido armamentos atômicos, armamentos nucleares. E eles juraram poder destruir Israel na primeira oportunidade que eles tivessem. Mas nós sabemos que Israel é sempre guardado por Deus. É por isso que a nação de Israel é conhecida como a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos é essa partezinha aqui, essa bolinha preta que você tem aí no meio do globo ocular, que é protegido pelos cílios, é protegido pelas sobrancelhas, é protegido por essa cavidade óssea, fica dentro dessa cavidade óssea, e ela é a parte do corpo que é mais protegida, porque ao sinal do menor perigo, as membranas do olho já fecham, instintivamente, em milésimos de segundos você fecha os olhos, ela está protegida aqui pelos cílios, pelas sobrancelhas, tudo isso é proteção para a menina dos olhos. Por isso que Israel é chamado a menina dos olhos de Deus, porque é uma nação através da qual Deus resolveu se manifestar ao mundo. Deus resolveu manifestar a sua glória perante o mundo, escolhendo uma nação pequenininha no centro do mapa mundi, uma nação que tem o tamanho do nosso estado Sergipe aqui no Brasil, uma nação que tem 80% das suas terras são áridas, secas, desertas, uma nação que não tem tantos rios, não tem tantas fontes de água, e no entanto eles produzem um sistema Cantareira por ano. O sistema Cantareira é o sistema que abastece a grande São Paulo inteirinha, e todo ano eles produzem toda essa quantidade de água, através da reutilização da água, dessalinização da água do mar. 80% da água que eles usam, tanto para consumo próprio como para agricultura, provém do mar. Água retirada do oceano e dessalinizada, é um processo caríssimo, e mesmo assim, com poucos recursos, eles foram várias vezes, a nação foi destruída, várias vezes eles foram quase que aniquilados, e no entanto eles sempre se reergueram, e hoje é uma das nações que tem o maior poderio bélico em armamentos, em tecnologia, vem de Israel, é tudo lá. Os maiores inventos na área de informática, tecnologia, vem de Israel. Eles têm 9 prêmios Nobel. Os caras são feras mesmo. E como é que pode? Isso aí tem uma lição para nós, queridos. Sabe por quê? Eu vou dizer, olha, as coisas nunca vêm fácil. Deus prometeu a Abraão que iria lhes dar uma terra. E Abraão chegou a pisar nessa terra, mas depois de algum tempo, a geração de Abraão, que já estava em Jacó, seus 12 filhos, foi parar lá no Egito, exatamente por falta de recursos naquela terra. Na terra do Egito eles ficaram escravos por 430 anos.
Deus levantou um libertador, Moisés, e eles passaram 40 anos, uma caminhada que era para durar 40 dias, eles passaram 40 anos atravessando o deserto, para poder chegar novamente à terra que Deus havia prometido a Abraão. Eles venceram grandes inimigos, o território não foi entregado de mão beijada para eles, mas eles tiveram que enfrentar os filisteus, ferezeus, heteus, jebuseus, cananeus, toda aquela raça toda, e foram ganhando, conquistando os territórios aos poucos. Eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho para chegar até aquela terra, eles tiveram que atravessar Rio Jordão, águas de rios e mares, eles passaram por várias provações, tantas provações que Deus falou: olha, esta geração rebelde, contumaz, não vai herdar a terra. Vou fazer com que todos eles morram no deserto, para que assim a nova geração venha tomar posse da terra. A nova geração tomou posse, e eles passaram a viver naquela terra prometida, a terra que mana leite e mel, que Deus havia prometido a Abraão. Eles plantavam, eles colhiam, eles ali formavam famílias, viviam muito prosperamente, até que eles foram se esquecendo de Deus, foram se esquecendo dos mandamentos de Deus, das leis de Deus. Eles foram, com o tempo, sendo contaminados pela adoração a ídolos das outras nações. E Deus enviou seus profetas para lhes advertir, avisar dia e noite, dizendo: voltem-se para mim. Se vocês não voltarem para mim, não obedecerem os meus mandamentos, as minhas regras, vocês irão para o exílio, vocês irão para o cativeiro. Eles não obedeceram as ordens do Senhor. Uma ordem que era simples do Senhor. O Senhor disse para eles assim, através da lei: olha, vocês vão trabalhar 6 anos, ao 7º ano vocês terão um ano de descanso, é chamado ano sabático. Vocês não vão plantar, vocês não vão colher, mas vocês vão viver no 7º ano de tudo que a terra produzir no 6º ano. Tem mais, a colheita do 6º ano vai ser tripla, vai ser 3 vezes mais, porque vocês vão colher para aquele ano, vão colher para o ano seguinte, e ainda vão ter uma reserva para o outro ano, que vocês não terão ainda a colheita. Então fiquem tranquilos, porque o provedor de vocês sou eu. Só que a ganância falou mais alto, o desejo, a ambição das riquezas de produzir cada vez mais e mais falou mais alto, e eles estavam não só deixando de separar aquele ano sabático para o Senhor, como eles estavam também descumprindo muitas regras e mandamentos, preceitos que Deus havia dado através da sua lei. E aconteceu que eles foram para o cativeiro, passaram 70 anos cativos na Babilônia. Aí Deus falou: olha, já que vocês não deixaram a terra descansar por bem, vocês vão deixar ela descansar dessa forma, vocês vão ficar cativos, exilados na Babilônia, enquanto isso a terra vai descansar. Porque eram retirados da terra as principais famílias, ficavam só as famílias menos influentes, os mais pobres ali naquela terra, e a terra ficava desolada, devastada. Essa foi então a primeira deportação que sofreu a nação de Israel. A população dela ficou reduzida. E o tempo passou, quando completaram os 70 anos de cativeiro, voltaram para a sua terra em Israel. Através do decreto do imperador rei Ciro, eles voltaram. Esdras e Neemias trabalharam na construção do templo e dos muros, através da liderança também do governador Zorobabel, e agora eles estavam novamente na sua terra. O império babilônico dominava naquele tempo. Depois da queda do império babilônico, veio o império medo-persa, depois veio o império grego e finalmente o império romano. Nos dias do império romano, houve o nascimento do Senhor Jesus Cristo, a sua morte na cruz, a sua ressurreição. E Jesus então aqui profetizou no capítulo 24, que mais uma vez, aquele templo que havia sido construído por Salomão, reconstruído no tempo de Esdras, reformado no tempo de Herodes, seria novamente derrubado. E no ano 70, quando os judeus se rebelaram contra o domínio do Império Romano, Jerusalém foi invadida, o seu templo foi saqueado, totalmente queimado, suas pedras derrubadas, não ficou pedra sobre pedra. E ali cumpriu-se literalmente a profecia do Senhor Jesus Cristo. Alguns judeus nesse tempo também fugiram de Jerusalém, fugiram de Israel. Mais uma parte da população foi devastada e espalhada pelo mundo. Depois, no ano 135, houve mais uma rebelião dos judeus. E
sob o comando do imperador Adriano, Jerusalém novamente invadida, mais uma parte da população dos judeus, população de Israel, Jerusalém, saiu pelo mundo, foram fugindo por diversas partes do mundo. Veio a Idade Média, as cruzadas, perseguição gerada por Hitler, perseguição nazista, holocausto, mais de 6 milhões de judeus foram mortos naquele holocausto. Com isso, mais uma parte da população de Israel é devastada. Outra parte foge para outras nações, foram para várias partes da Europa, Canadá, Estados Unidos da América, Brasil. Muitos judeus vieram refugiados aqui para o Brasil, e aqui eles adotavam para as nações onde eles iam, eles adotavam outros nomes, para eles não serem identificados como judeus. Aqui no Brasil eles utilizaram a estratégia de utilizarem nomes de plantas, animais, árvores em seus sobrenomes. Daí, se as famílias que têm por sobrenome Oliveira, Pereira, Carvalho, Coelho, que mais? Alguém lembra de mais algum nome aí? Todas estas famílias, se você tem algum sobrenome desse, com certeza você tem algum ancestral judeu na sua linhagem. Você é descendente de judeu, desses judeus que se refugiaram em outras nações durante a perseguição nazista. Queridos, imagine agora, Israel foi totalmente espalhado pelas nações. É como se uma figueira, uma árvore, perdesse os seus ramos, perdesse as suas folhas, perdesse os seus brotos, seus frutos, suas flores. Israel agora era como uma árvore devastada. Mas fica a questão, ainda tem judeus pelo mundo, muitos judeus, porque Deus prometeu a Abraão uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto o pó da terra. É muita gente. E essa gente espalhada pelo mundo, eles têm direito à sua terra. Decidiram então que Israel seria reconhecido novamente como nação e que o povo judeu espalhado pelo mundo tinha o direito de voltar para a sua terra e tomar posse. A partir daí, querido, muitos judeus de várias partes do mundo, porque o judeu, onde ele nasce, ele é judeu, onde ele nasce, ele é um israelense, por questão de sangue, descendência. E aí retornaram muitos judeus de lá para cá, para o território em Israel. Algumas partes do território de Israel foram divididas entre os palestinos, aqueles árabes que tomaram posse do local, porque é como uma casa que fica desabitada, sem morador, vem outro e toma posse, mas aquela casa pertence ao morador original. E aí fizeram um acordo, algumas partes ficaram para os palestinos, como a região chamada Faixa de Gaza. Jerusalém ficou praticamente dividida, não é nem de um nem de outro, é conhecida como uma capital, que é capital tanto dos cristãos, é uma cidade tanto dos cristãos, muçulmanos e judeus. E assim, vez por outra, existem esses conflitos, por questão de terra, território, por questão de direitos, por questão disso e daquilo, e sempre se agrava nesta época do ano, lá pelo mês de maio, onde acontece o aniversário do reconhecimento de Israel como nação, como Estado, coisa que os árabes nunca aceitaram, Israel voltar a ser um Estado. Mas é direito, é uma promessa que Deus deu a Abraão e que ela se cumpre. E aconteceu então, como nós dissemos, 1948, Israel foi reconhecido novamente como Estado. Ali, queridos, estava literalmente se cumprindo outra parte dessa profecia do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo predisse que esta figueira sem ramos, essa figueira sem folhas, essa figueira sem frutos, essa figueira devastada, ela voltaria novamente a brotar e seus ramos se renovarem. Quando isso aconteceu? 14 de maio de 1948. Fazem hoje 73 anos que essa profecia se cumpriu. Agora, queridos, eu vou ler novamente e pausadamente para vocês esses 3 versículos. Preste atenção. Jesus falando: aprendam a lição da figueira.
quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Ele quem? Jesus. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Queridos, isso aqui é tremendo. Nós estamos num tempo que é chamado tempo do princípio das dores. Jesus fala aqui nesse capítulo 24 de Mateus que nós estamos vivendo esse tempo do princípio das dores. O que vem a ser o princípio das dores? É o período em que a mulher grávida está prestes a dar à luz. Quando completa o seu tempo de gestação, normalmente nos 9 meses, ela começa a sentir, algumas de 8 meses, tá, ou menos, mas tempo normal 9 meses, ela começa a sentir contrações. Essas contrações, a princípio, vai aprendendo aí, Rafael, a princípio são mais espaçadas e menos intensas. Até o momento que chega a hora da mulher dar à luz, essas contrações ficam menos espaçadas e mais intensas. É a hora que a gente começa a olhar no relógio, de quanto em quanto tempo está dando a contração? 20 minutos. O coração vai batendo, a gente vai ficando tenso. E agora? 15. E agora? 10. E agora? De 5 em 5. Aí já é hora de correr para o hospital e torcer para não nascer no caminho. Eu passei por esse drama. Nós não tínhamos carro, poucas pessoas na igreja tinham carro, não tínhamos dinheiro para pegar táxi. Nossos 3 filhos, nenhum deles nasceu com facilidade, nenhum deles a gente tinha dinheiro para pegar táxi para ir para o hospital. O que nós fazíamos? Ônibus. E eu ia com a mão dada com a minha esposa pela rua. De quanto em quanto tempo está dando a construção? Ai, bem, acho que já está em 5. Aperta o passo. Imagina uma mulher grávida apertando o passo no meio da rua, depois pegando o ônibus cheio, o ônibus balançando, e eu ali, quanto tempo? Ixi, já está menos de 5, e a mulher ali se contorcendo. Eu falei, meu Deus, não deixa essa criança nascer, até que conseguimos chegar no hospital. Mas as dores da contração, as dores passam exatamente assim, elas vão acontecendo com maior intensidade, aumentando a dor e aumentando a frequência, até que chega o momento, aí chega aquele momento que a bolsa d'água estoura, né? E aí, o homem nessa hora já está a ponto de desmaiar, ver aquele aguaceiro saindo, mas calma. A bolsa pode estourar, mas ainda não rompeu o tampão mucoso. Pior ainda, depois que rompe o tampão mucoso, aí a criança já está prestes a encaixar ali a cabeça e sair. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? É que há esse momento do princípio das dores, que as dores se principiam quando a mulher está próxima a dar à luz. E nós, como igreja do Senhor, estamos nesse momento, nesse tempo da espera. Estamos esperando um nascimento nesse mundo. Qual é esse nascimento? O nascimento do sol da justiça nesse mundo. Jesus Cristo nascendo nesse mundo. E nós estamos aguardando esse nascimento. Estamos prestando atenção nestes sinais, nessas dores que o mundo está vivendo. O mundo está vivendo as dores da guerra, das guerras, dos terremotos, da fome, das pestes, que tem aumentado. E o recado aí está sendo dado pelos poderosos, entre aspas, desse mundo, dizendo que, não querendo alarmar ninguém, mas essa peste aí que nós estamos experimentando é só um treinamento. Coisas piores e maiores virão, mas nós estamos na mão de Deus. Jesus Cristo disse para quando essas coisas acontecerem, não era para nós estarmos alarmados, não, assustados, mas para nós olharmos para o alto, que é de lá que a nossa redenção vem, é de lá que a nossa redenção está próxima. Glória a Deus! Então, ao invés de ficarmos assustados com essas coisas, queridos, olhemos para o alto. Demos glória a Deus, porque Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, amém? Aí o Senhor Jesus Cristo deixou aqui nesse sermão a dica para a gente. Olha, a dica
de que a minha volta estará próxima, é a figueira brotando. Quando vocês veem a figueira brotando, saibam que todas essas coisas acontecerão ainda nessa geração, que vai ver a figueira brotar. E agora? Aí está um ponto que está dando nó na cabeça já deu nó na cabeça de muitos teólogos estudiosos da Bíblia. A princípio, falava assim, não, essa geração é figurada, porque uma geração pela Bíblia é 40 anos, tomando como exemplo a geração do deserto, que Deus precisou esperar 40 anos para que todos morressem e viesse uma nova geração. Então a geração é 40 anos. Então, se é 40 anos, já se passaram 40 anos desde o renascimento do Estado de Israel. E não aconteceu todas essas coisas, porque uma das coisas que está escrito aqui em Mateus 24 é o aparecimento do anticristo, assentado ali no trono, no templo de Israel. Isso não aconteceu. Então, essa geração aqui é figurada. Mas será que é figurada mesmo? Porque aí surge uma outra dúvida. O salmista diz que a duração média da nossa vida é de 70 a 80 anos, passou disso é enfado e canseira. Aí surge a dúvida. Uma geração é 40 anos ou é 70 a 80? Eu sou mais para os 70 a 80. Porque a duração média de vida, não que o ser humano viva só isso, mas ele tem vivido muito mais, 100, 110 anos. Conheci uma senhora que morreu há pouco tempo, com 115 anos, que ela dizia que a morte tinha esquecido dela. Ainda bem, a morte esqueceu de mim. Mas chegou um momento que a morte lembrou dela e levou. Mas ela viveu 115 anos, gente. Não passou muito tempo esquecida, né? A morte lembrou. Aí falou, chegou a tua hora, chegou a tua vez. Mas, glória a Deus, né? Viveu bastante, 115 anos. Mas, normalmente, a duração média de vida, se a gente pegar por uma média, é 70 a 80 anos. E aí? Isso quer dizer o quê? Que nós estamos ainda dentro dessa geração do renascimento do Estado de Israel. Queridos, me compreendam, não estou marcando data, nem dia, nem hora, nem mês, nem ano, nem época. Não cabe a mim. Nem o próprio Senhor Jesus Cristo ele revelou. Mas ele deu dica, queridos. Se ele falou que não passaria esta geração, a geração do renascimento do Estado de Israel, sem que estas coisas aconteçam, nós estamos há quantos anos da figueira brotando? 73 anos. Se uma geração é 80 anos, isso quer dizer que muitas coisas acontecerão agora, nesses próximos 7 anos. O pessoal aí que entende de agenda global tem falado muito sobre as coisas que estão programadas já para acontecer nos próximos anos, principalmente no ano de 2023, reset da economia, alguns planos, aparecimento de alguém para governar o mundo, digitalização da moeda, moeda única digitalizada, tudo está caminhando para isso, não tem como dizer que não é uma realidade. Dinheiro está se tornando cada vez mais digital, dinheiro de papel sumindo. Cada vez mais as transações financeiras são feitas digitalmente. É Pix, cartão já há muito tempo existia, agora é Pix, é tudo eletrônico, é dinheiro digital, Bitcoin e outras moedas, tudo ali, ó. O dinheiro papel vai sumindo, vai desaparecendo as transações financeiras. Tem aparecido várias moedas digitais, criptomoedas. Haverá necessidade de se criar uma moeda única para que as transações financeiras sejam feitas entre todos os países do mundo. E vai ter que ter um cara para comandar tudo isso, esse sistema econômico financeiro, e botar ordem na casa. O reset é para isso, para arrumar essa desigualdade econômica e social. Com essa pandemia, as famílias mais ricas da terra aumentaram 10 vezes mais sua riqueza, e as famílias pobres diminuíram ainda mais, aumentaram a sua pobreza, diminuíram ainda mais seus recursos, ficaram 10 vezes mais pobres. Nosso poder aquisitivo diminuiu completamente.
E se faz necessário, depois disso, um reset na economia. Arrumar a casa, em palavras mais práticas. Arrumar, que a casa está desarrumada, está uma bagunça, está uma desordem. E vai precisar aparecer um cara para botar essa ordem. Quem é esse? É o anticristo. Aquele que vai dizer que é o Cristo, que vai enganar a muitos. E se possível for até os escolhidos. Eu quero deixar um alerta aqui, queridos. O mesmo alerta que eu deixei de manhã. Não vai ser fácil enfrentar esse camarada, esse cara. Por quê, queridos? Veja bem. Preparem-se. Não querendo assustar ninguém. Não se engane que nós não vamos estar aqui, não. Vamos sim. Eu tenho toda certeza, plena certeza, que pelo menos 3 anos e meio dessa grande tribulação de 7 anos, nós vamos estar aqui sim. Nós vamos ter a infelicidade de conhecer esse cara. Vamos vê-lo. Vamos saber quem ele é. Mas só que quando as coisas apertarem, começarem a apertar, e Deus resolver derramar as 7 taças da ira dele sobre o mundo, aí chega o momento de sermos retirados desta terra. Oh, glória! Chegou o momento de nós subirmos e sumirmos. Mas antes disso, querido, a corda vai apertar. Eu quero dizer para você, fique firme, permaneça firme, mais do que nunca. Se apegue com Deus, busque a Deus, aumente a sua sintonia com Deus, a sua comunhão. Sabe por quê, queridos? Seria muito fácil resistirmos ao sinal da mão ou da testa, do chip implantado. Não, eu tenho plena certeza, consciência, que eu não posso dar a minha mão, a testa, para ser implantado esse chip, sem o qual ninguém vai poder comprar, vender, segundo está escrito em Apocalipse capítulo 13. Não vou. Mas, querido, se fosse só isso, seria fácil. Mas o anticristo, ele tem plano de dominar as pessoas através de ondas cerebrais magnéticas. Ele vai conseguir influenciar as pessoas no campo da mente, com suas ideologias, com as suas ideias. Ele vai influenciar, olha, no campo da mente. As pessoas, você vai conhecer pessoas que estão assim, dizendo assim: não, eu não recebo o sinal do anticristo. Aí no dia seguinte já está com outra cabeça, mudou a cabeça dela, porque ela já foi influenciada. O cara, só de falar na TV, na mídia, nas redes sociais, só dele olhar para as pessoas, ele vai ter poderes satânicos, ele vai conseguir influenciar pessoas, ele vai conseguir entrar na mente das pessoas. É isso que eu quero que você entenda. Mas o cara vai ter tanto poder satânico, é o que Jesus está falando aqui. Se possível, ele enganaria até os escolhidos. E porque eu e você temos que estar firme com Deus, buscando a Deus, procurando comunhão com Deus, procurando estar cada dia mais meditando na palavra, orando, buscando a Deus, fazendo isso que vocês estão fazendo aqui, separando esse momento da vida de vocês para vocês se fortalecerem em Deus, na palavra. Você que está assistindo em casa também está separando esse momento. É muito importante, é de vital importância, porque se nós estivermos nesta época enfraquecidos, ele vai influenciar a nossa mente, ele vai influenciar. Vocês talvez já tenham ouvido falar por aí: não, esse sinal na mão, na testa é espiritual, é a marca espiritual, não é uma marca física. Gente, vai ser sim um chip físico, eu tenho certeza disso, vai ser sim algo implantado na mão, na testa, mas além disso, vai ter a influência mental, a influência aqui no campo da mente. Poderes malignos vão estar influenciando a mente das pessoas, para que elas esqueçam os ensinamentos de Deus, para que elas sejam influenciadas por essa doutrina do mal. E como eu e você vamos resistir a tudo isso? Se será uma guerra aqui no campo da mente, procurando estar cada vez mais próximos de Deus, buscando a Deus. E infelizmente, volto a dizer, esta pandemia que nós estamos experimentando aí, afastou muita gente de Deus, separou casais, trouxe de contenda no meio de famílias, separou famílias, distanciou famílias.
veio para arrasar, esvaziou igrejas, o pessoal se esfriou na fé, o pessoal se acomodou, e não é tempo disso, porque eu volto a dizer, os próximos 7 anos de agora em diante vão ser punk, pesados mesmo, vão ser difíceis. É os tempos difíceis que Paulo profetizou na 2ª carta de Timóteo, mais do que nunca. E como eu e você estamos preparados para isso? Como? É o momento agora, queridos, buscarmos a Deus, estreitarmos nosso laço de comunhão com Deus, nos apegarmos às coisas espirituais, saber, olha, que desse mundo aqui não podemos mais levar nada, nem podíamos e nem podemos nunca. Esquecemos, agora é focar os nossos olhos no alto, esperando a nossa redenção que está próxima. A figueira brotou, seus ramos estão se tornando cada vez mais tenros. Todos os fatos, todas as profecias estão se cumprindo. Só não vê quem não quer ver. E cabe a mim, eu e você, estarmos preparados e estarmos avisando as pessoas, alertando o maior número de pessoas que nós pudermos, enquanto nós podemos. Hoje nós temos a rede internacional de computadores, a internet, que cada vez mais está nos censurando. Gente, hoje está tão difícil de você vincular uma notícia verdadeira na internet. Eles estão tolhindo a nossa liberdade de expressão, de comunicação. Tem termos que nós não podemos falar abertamente nos vídeos. Os vídeos são retirados do ar, que nós falamos algumas verdades, algumas coisas que doem para aqueles que não querem aceitar a verdade, ou algumas coisas que denunciam os poderosos, chamados poderosos entre aspas. Mas enquanto, queridos, nós podemos falar alguma coisa sobre isso, fale, não te cales, alerte as pessoas. Chegou o tempo do fim. Nós estamos, vamos dizer assim, no final do tempo chamado princípio das dores. As contrações têm aumentado em intensidade e têm sido cada dia menos espaçadas. E a volta de Cristo está aí. Só não vê quem não quer. Vamos orar, queridos? Vamos pedir a Deus misericórdia. Vamos pedir ao Senhor que Ele dê ao nosso coração a preparação necessária, que possamos estar em íntima comunhão com Ele, para que a nossa mente não venha a ser tomada de assalto, para que o inimigo não consiga lançar as suas setas no nosso pensamento, no nosso interior, para que nós não venhamos ser contaminados pelas mentiras do anticristo. O sistema do anticristo já está aí preparado, tudo já está montado. O anticristo, eu digo para vocês que eu tenho a certeza plena que ele já existe, já nasceu. Não sei quem é, desconfio, mas ainda não tenho certeza, nem posso afirmar. Mas eu tenho plena certeza, e ninguém tira essa certeza de mim, que ele está vivo. Ele já está até trabalhando. Mas nós não ainda sabemos quem é. Se ele está vivo, trabalhando, ele já está influenciando. Não com todos os poderes, não com seus poderes plenos ainda. Mas esses poderes se intensificarão no decorrer dos 3 primeiros anos da grande tribulação. Pode ser que esse período de 7 anos comece amanhã.
Pode ser que comece o mês que vem. Pode. Nada impede. Mas nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, queridos. Nós temos que estar preparados. Preparados. Vigiando. Olhai para a figueira. Olhai para a figueira. Olhai para a figueira. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão, o fim, está próximo. Assim, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo, às portas. Jesus está às portas. Eu asseguro a vocês, não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais passarão. As palavras do Senhor. Chegamos no fim. Não resta mais tempo. Oremos. Senhor, tem piedade de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, Pai. A tua igreja que está como as 10 virgens. Algumas estão adormecidas, distantes, desapercebidas, não estão atentas ao que está acontecendo, mas nós queremos ser daquele grupo que está acordado, vigilante e atento diante de tudo o que está acontecendo, preparados. Prepara o nosso coração, Pai. Possamos arrumar a nossa casa, preparar a nossa vida, estarmos cada dia mais estreitando a nossa comunhão contigo, não deixando ser influenciado pelas coisas do mal, as coisas do mundo, não deixando que o nosso coração venha se encher do acúmulo de cuidados com esta vida, Pai, porque nós sabemos que tudo isso passará, tudo isso ficará aqui, e no momento que é mais importante, mais precioso, é estarmos com a nossa vida preparada, a nossa vida no teu altar. Perdoa-nos, ó Pai, por todas as vezes que nós estivemos desatentos, desapercebidos, sem olhar para tudo isso que está acontecendo. Nós queremos agora, Pai, colocar os nossos olhos focados, fitos em Ti, para que nós não venhamos ser pegos desprevenidos neste dia. Jamais venhamos deixar ser influenciados pelo mal, mas que possamos, Pai, estarmos sim, olhos abertos, olhos erguidos, focados em Ti, ó Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus.